Dando continuidade novamente à leitura da Bhagavad Gita, capítulo 18, a conclusão, a refeição da renúncia. Tanto se fala nesse capítulo 18, o último capítulo da Bhagavad Gita, que compõe-se de 18 capítulos e mais de 3.000 versos, né? E esses, aliás, são 1.800 versos, perdão. E dentro desses 18 capítulos, né, a Suprema Personalidade de Deus nos fala em vários diferentes capítulos, cada capítulo tem um ensinamento diferente. E esse especificamente nos ensina como renunciar, porque a renúncia é algo muito difícil. Talvez a palavra renúncia diga assim, é muito fácil renunciar, mas a gente não quer renunciar a nada, nem muito menos ter regras e regulações para entender a Deus, porque ninguém pode chegar a Deus sem nos testar, sem nos colocarmos em testes diários, onde você vai fazer suas austeridades, que são atividades que você não quer fazer, porque você só quer fazer as coisas materiais que lhe dão prazer. E as coisas materiais não lhe dão prazer, é tudo uma ilusão, porque se elas dessem prazer, elas nunca terminariam. E nesse processo, né, de buscar o infinito, de buscar essa luz divina, essa ação, nós precisamos aprender que renunciar é você ter consciência de que o que é bom para mim espiritualmente eu quero e o que não é bom para mim espiritualmente eu afasto. Isso é uma espécie de renúncia, né? E dentro daqui do verso 58, Krishna, ele está sempre falando, trabalha para mim, eu te protejo, confia em mim, eu sou teu protetor. Se você querer estar me servindo, com certeza, muitas coisas na sua vida vão se tornar diferentes, né? O Namo Bhagavate Vasudevaya, O Namo Bhagavate Vasudevaya, O Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 58, capítulo 18. Se te tornares consciente de mim, superarás por minha graça todos os obstáculos da vida condicionada. Aqui Krishna está dizendo, se tu se tornar, ó alma, e confiares em teu Pai Supremo, e se tornares consciente de que eu realmente existo, e estou com você em seu coração, na grande alma, na pequena alma, no Paranatma, né? Você vai superar todos os seus problemas e obstáculos, que fazem parte dessa vida condicionada, esses obstáculos, a condição de viver sobre condições que te limitam a uma vida cheia de condições, né? Entretanto, se não trabalhares com essa consciência de ser consciente de Deus, mas agir com o falso ego, o falso ego é o que se dispõe a toda hora a falar por nós, a agir por nós, né? A dizer isso é besteira, que você está ouvindo, isso é uma especulação mental, isso aí deixa para lá, e aí você vai deixando para lá e a sua vida vai ficando lá para trás, e nada funciona, né? Então, se não trabalhares com essa consciência, mas agires com falso ego e deixares de me ouvir, estarás perdido. Se deixarmos de ouvir a Suprema Personalidade de Deus, estaremos perdidos. Quantos de nós estamos perdidos nesse mundo material? Eu, você que me vê agora e muito outros mais, né? Por quê? Porque a gente deixa de ouvir a intuição. Em terras de surdos, quem ouve a intuição é rei e serve ao rei maior, que é Deus, Krishna. Quem está em plena consciência de Krishna não fica indevidamente ansioso para executar seus deveres de sua existência. Só os tolos não podem compreender essa grande capacidade de ficar livre dessa ansiedade. Por quê? Porque tudo aquilo que me dá ansiedade é o que eu quero controlar. E aquilo que eu não controlo, eu caio no abismo de reclamar. E aí vem o que depois da reclamação? Muitas coisas que farão você declinar e farão você ficar ignorante na escuridão. Então, os tolos são aqueles que são ininteligentes, que não têm inteligência, segundo Srila Prabhupada, aqui nos seus escritos. É preciso agir na consciência de Deus e se tornar
o amigo mais íntimo de Deus. Gente, isso é muito importante. Porque a personalidade de Deus diz aqui: se agires com falso ego e deixares de me ouvir, estará perdido. É o que eu mais vejo na minha vida e na vida de várias pessoas. Pessoas perdidas, rodando em círculos e sem chegar a nenhum lugar. Por quê? Porque ninguém deve se deixar arrastar pelo falso ego que se manifesta sobre a forma do conceito material do corpo e da nossa vida. Porque a gente só escuta o falso ego e olha, tome surra, tome surra, tome surra. Quem é o falso ego? O ego da gente, né? Ninguém deve se julgar independente das leis da natureza material ou se sentir livre para agir como quiser. Nanani, nanã. Deus coordena tudo. A gente aqui é ininteligente para entender. Deve-se notar com muito cuidado que quem não é ativo em consciência de Deus Deve-se notar que quem não é ativo em consciência de Deus, Krishna, está se perdendo no redemoinho material, no oceano de nascimentos e mortes. E nenhuma alma condicionada sabe o que deve ou não ser feito. Mas quem age em consciência de Deus está livre para agir, porque tudo é inspirado por Deus, por Krishna e confirmado pelo mestre espiritual. Se você tem alguém que te guie, um professor, um mestre espiritual, um guru, e esse guru ele é devocionado a Deus, a Krishna, pode ser um mestre espiritual, pode ser quem seja, mas que essa alma ela seja consciente de Deus, ela tem toda a condição de puxar você pela mãozinha e trazer você para essa consciência. E aí você vai ficar livre dessas perplexidades materiais e vai sair desse cativeiro. Se você não tem esse mestre, você pode tornar Deus como seu maior mestre. Agora, para isso, você tem que manter um diálogo com ele diário e você precisa estar consciente dele para superar, pela graça de Deus, como diz aqui no verso, todos os obstáculos da vida condicionada. Mas se você não fizer isso e você agir com seu egoísmo e deixar de ouvir a Deus, Krishna diz no verso 58, capítulo 18 da Bhagavad Gita, estarás perdido. Então vamos sair dessa perdição de vida condicionada e vamos para a iluminação de Deus como nosso melhor amigo. Verso 59. Se deixares de agir segundo minha direção e não lutares, seguirás uma orientação errada. Por tua natureza, terás de te ocupar no combate. É o que mais a gente faz aqui na Terra, viver lutando, 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 caindo. Lutando, 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 sobe um pouquinho e cai de novo. Luta, 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 perde tudo. Vem também os fenômenos da natureza e acaba com tudo que a gente tem. Doença, pobreza e conflito. Por quê? Porque a gente não age de acordo com o que Deus fala nos nossos ouvidinhos, fala no nosso coração. A gente quer agir com falso ego, então isso tudo é uma ilusão. Até rimou, né? Por tua natureza terás de ocupar no combate. Se você não escuta Deus, se você não ouve Deus, se você não escuta as orientações de Deus, como é que eu vou escutar Deus? Na intuição. Essa vozinha que fala aqui, que fala aqui, que fala aqui. Faça não, vá não, saia não. Marcou, desmarque. Não vá hoje não, vá amanhã. Tente fazer isso. E aí você diz, não, eu vou fazer, porque eu vou fazer, porque eu vou fazer. E aí você acaba no combate de vida, perdendo todas as batalhas, porque você realmente não escuta Deus, né? Então, seu dever natural era lutar, e é lutar. Devido ao falso ego, a gente teme muitas coisas na vida e cai em reações pecaminosas, materialistas, né? Então, assim, a suprema personalidade de Deus está presente em nosso coração como a grande alma na pequena alma, nos instruindo a lutar nessa vida material, nesse combate material do nosso dia a dia. E determina o que é bom e o que é mal, né? A suprema personalidade de Deus determina o que é bom e o que é mal. E o devoto apenas tem de agir em consciência de Deus para alcançar a perfeição da vida. Mas se você, como ele diz aqui, não escuta ele, está perdido. Se você não se devota a ele, se você não serve a ele, quem você vai servir? Se pergunte. O Senhor Supremo é quem melhor pode comprovar o nosso destino. Daí o melhor caminho ser aceitar a direção do Supremo e agir. O dia a dia, o destino, vai por ali, por acolá, Deus a nos guiar.
Entrega para Deus, que Deus te guia e seja o melhor amigo de Deus em tua vida, para que Deus te mostre a direção correta e você não fique perdido. O melhor caminho é aceitar a direção do Senhor Supremo e agir. Ninguém deve negligenciar, ou seja, ninguém deve rejeitar a ordem da Suprema Personalidade de Deus ou a ordem do nosso mestre ou professor espiritual que representa Deus. Ninguém deve hesitar em executar a ordem da Suprema Personalidade de Deus. Isto manterá o devoto seguro em todas as circunstâncias. Pode ser um padre, um pastor, pode ser um professor, pode ser um médium, mas que ele esteja conectado com Deus em seu coração. E ele seja esse modelo de conexão, porque não é dizer, faço o que eu digo e eu não faço o que eu devo fazer. Não, eu devo ser primeiro modelo para mim, para mostrar a Deus e para poder estender minha mão para te ajudar. Verso 60. Sobre a influência da ilusão estás agora te recusando a agir segundo minha direção. Então, quando a ilusão vem, maia, prazeres materiais, ilusão, gozo dos sentidos, falta de Deus na sua vida, você está se recusando a agir sobre a proteção de Deus e sobre a direção de Deus. Verso 60 diz isso para nós. No entanto, compelido pelo trabalho nascido de tua própria natureza, acabarás fatalmente agindo, ó filho de culpa, porque de alguma forma, mais tempo, menos tempo, teremos que estudar a Bhagavad Gita, teremos que entender quem é Deus. E não existe aqui na Terra uma filosofia que te leve mais rápido ao entendimento de Deus e à personalidade de Deus, que Deus é uma pessoa suprema e também tem a forma impessoal de suas criações. Significado de Srila Prabhupada para terminar. Se alguém se recusar a agir sobre a direção do Senhor Supremo, é compelido a agir nos modos qualitativos em que está situado. Ou serve a Deus, ou serve a matéria. Todos estão sob o encanto de uma combinação específica dos modos da natureza. Quais são os modos da natureza material? Bondade, paixão e ignorância. Só existe isso, nada mais. E estão seguindo essa linha de ação, na bondade, na paixão e na ignorância. Mas qualquer um que voluntariamente aceite ficar sob a direção do Senhor Supremo, torna-se glorioso. Glorioso de Deus, glorioso da terra, em que Deus te põe para que tu possas lutar. Ô guerreiro, levanta-te e me ouve. Fica sobre o jugo da minha proteção e me serve com amor e devoção e gratidão. Entrega tudo para mim, que isso é a verdadeira renúncia. Verso 61, para terminar. O Senhor Supremo está situado no... esse verso é fantástico. O Senhor Supremo está situado no coração de todos, ó Arjuna. Está dirigindo as andanças de todas as entidades vivas que estão sentadas num tipo de máquina feita pela energia material. Que máquina é essa que a gente está sentado? O nosso corpo material. Né? Então, Krishna dirige todos os caminhos, Deus dirige todos os nossos caminhos. Então, quando a gente luta, Arjuna não queria lutar na batalha de Kurukshetra e Krishna disse, você tem que lutar. Né? Então, o Senhor Krishna ensina que o indivíduo não é tudo o que existe. A suprema personalidade de Deus, ou Ele mesmo, Krishna, como a super-alma localizada, está situado no coração, dirigindo o ser vivo. Estou aqui lendo para vocês, mas quem está lendo para vocês é Deus, situado no meu coração, através de mim. Né? Eu trabalho para Deus, entrego esse trabalho a Deus, então, que Deus se faça em mim para que eu possa realizar as maravilhas dele, santo é seu nome. Né? Após mudar de corpo, a entidade viva se esquece dos seus atos passados, mas a super-alma, como aquele que conhece o passado, o presente e o futuro, permanece a testemunha de todas as suas atividades. Em virtude disso, todas as atividades das entidades vivas são dirigidas por Deus, pela super-alma. A entidade viva recebe o que merece e aceita um corpo material, que, sob a direção da super-alma, é criado pela natureza material. Logo que é posta numa determinada classe de corpo, a entidade viva tem de agir sobre o encanto dessa situação corpórea. Eu entro neste meu corpo e aí eu tenho que agir neste corpo, mas Deus é quem dirige minhas ações. Então, Srila Prabhupada termina, de modo semelhante, por ordem da alma de Deus suprema, a natureza material constrói determinada espécie de corpo para um tipo específico de entidade viva.
para que ela possa trabalhar conforme seus desejos anteriores. Então, a gente tem o corpo que a gente pediu para ter de acordo com os desejos anteriores. A entidade viva não é independente, vou ler mais 2 vezes. A entidade viva, nós não somos independentes. Nós não somos independentes e nós somos dependentes de Deus, unicamente. Ninguém deve se julgar independente da suprema personalidade de Deus. O indivíduo está sempre sob o controle do Senhor. Por isso é seu dever render-se, e esse é o preceito do próximo verso. Ou seja, a rendição a Deus, para que Deus haja. Quando a gente relaxa e diz assim, Deus, haja. Eu estou aqui para ser o teu instrumento, para expandir o meu mundo, o mundo dos outros, o planeta Terra. Então, haja em mim, Deus faz em mim 1000 maravilhas, santo é o seu nome. Hare Krishna, gratidão, namastê, por mais um dia de Bhagavad Gita.